Glória a Deus. A alegria do Senhor, nossa força é. Vamos abrir em Jeremias, Jeremias 9:23. Eu perguntava a Deus o que é que eu ia falar. E depois veio o título Conhecer e Entender. Eu quero-vos ler estes dois versículos. Em grande parte das traduções estão diferentes, inclusive no próprio inglês também. E eu quero-vos ler com a nossa tradução que nós temos, a Bíblia, portanto, a revista e corrigida de Fernando de Almeida, mas eu quero-vos ler João 9:23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque estas coisas me agradam, diz o Senhor. A outra tradução, no versículo 24, diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em entender e me conhecer que eu sou o Senhor e faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Em entender e me conhecer. E realmente entender, conhecer a Deus. É da vontade de Deus nós entendermos e conhecê-lo. Ou antes, conhecê-lo e entendê-lo. Às vezes nós pensamos que todas as coisas se reúnem ou resolvem em relação a nós, ou se resumem em relação a nós. É assim como na altura, na antiguidade, acreditavam como o planeta Terra era o centro do universo, e não era o centro do universo. Assim também nós acreditamos que nós somos o centro do universo. E no entanto não é isso. Inclusive aqui neste versículo não se gloria o sábio na sua sabedoria, nos seus conhecimentos, não se gloria o forte na sua força, não se gloria o rico nas suas riquezas. Quer dizer, não confiem em nada que é vosso, que vocês tenham ou que vocês detenham, mas glorie-se em conhecer e entender a Deus. Conhecer a Deus, estar mais próximo dele, buscá-lo, entender como as coisas funcionam com Deus. Eu posso dizer que em tudo Deus se resume a algo como fosse autoridade. Como fosse não, ele é autoridade. E ele resume tudo em escalão de autoridade. Numa casa, numa família, homem, mulher, claro, filhos, se resume a autoridade em que o esposo é a autoridade do lar, depois a esposa e depois vêm os filhos. Isto quer dizer que tem que haver submissão da esposa, ou que a palavra submissão é um título muito forte, ou reverência da esposa. Não é isso. Quem ama se submete facilmente, assim como nós nos submetemos a Cristo facilmente, porque sabemos que Ele nos ama. A esposa facilmente se submete ao esposo por causa do amor que sabe que Ele tem por ela. Um lar é para ser vivido a dois, não é um só. Mas a decisão e a responsabilidade desse lar cabe ao esposo. Eu quero que você entenda que em tudo com Deus se resume assim. Vamos para uma empresa, existe um patrão,
existe um chefe, existem empregados. Primeiro que fala que dá as diretrizes ao patrão, a seguir é o chefe e depois os empregados. Mas pode acontecer que o chefe não esteja a fazer as coisas como deve ser. A ti como é que se resolve? Eu vou-lhe explicar. Orando. Orando se resolve as coisas. Confiando em Deus. Não há outra forma. Porque se você vai contra o chefe, você está a ir contra a vontade de Deus. E então você já não está a batalhar contra o chefe, mas está a batalhar contra o próprio Deus. E você vai ter problemas. Assim como uma esposa, se batalhar contra o esposo, vai ter problema. Mas não vai ter problemas com o esposo. O próprio Deus resolve isso. Tudo em Deus se resume à autoridade. Por isso é que ele se agradou quando um centurião chegou ao pé de Jesus e pediu a Jesus que curasse o seu empregado, porque ele estava doente. E Jesus disse, eu vou contigo. E ele disse, não, que eu não sou digno que entres nos meus aposentos. Fala uma palavra que ele será curado. Porque eu sou homem de autoridade. E diga este vai, e ele vai, diga este vem, e ele vem. Assim tu também fazes também. E Jesus se espantou pela fé que este homem teve, porque ele conhecia hierarquias e autoridade. E por isso mesmo reconheceu a autoridade em Jesus. Jesus disse para ele, vai, o criado está curado. E na mesma hora o criado ficou sarado. Tudo está estabelecido em autoridade. Nesta terra, as autoridades que foram criadas e que estão criadas é segundo a vontade de Deus. E você diz, mas há pessoas que não deviam estar em autoridade. Eu não ponho em causa isso. Mas se Deus permitiu que elas lá fossem, por algum motivo é. Para elas saírem de lá, a única coisa que você tem que fazer é orar. E deixar Deus fazer o que tem a fazer. Estamos demasiado habituados a tentar resolver os problemas por nós próprios. Estamos demasiado habituados a tentar arranjar soluções para aquilo que nos está a combater contra nós. Sabendo nós que temos alguém que luta por nós muito maior e muito mais potente, de uma forma muito mais sábia do que nós próprios. Entender a Deus é conhecer que tudo se baseia em autoridade. Você entenda uma coisa, 1/3 dos céus rebelou-se contra Deus. Caíram na terra e são os demónios, mas 2/3 ficaram com Deus. Quer dizer que o número de demónios que existem, existe o dobro em número de anjos com Deus. Muitas das vezes nos foi dito que nós estamos no meio de uma batalha entre Deus e o diabo. Mas entenda uma coisa, não é assim. Porque se Deus basta dizer uma palavra e o diabo acabou. E o diabo sabe disso. Agora existe uma luta entre nós e o diabo. Isso é verdade. Em que Deus quer o nosso coração, mas o diabo também o quer. E você tem que entender que ou nos agarramos a Deus e ficamos protegidos do diabo, porque Deus nos dá autoridade, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ou nos agarramos a Deus e ficamos protegidos do diabo. Ou, se achamos que vai ser da nossa forma, pois eu começo-lhe já por dizer, você vai ter problemas graves. O diabo
anda há muitos anos sobre a Terra, é muito astuto, ele é um tentador por natureza. A própria Bíblia diz: se Deus não abreviasse aqueles dias, não sobraria almas, porque todos seriam tentados de uma forma tal que não conseguiam subsistir. O diabo arranja atrimanhas, formas, sabendo que muitas das vezes que nós, quer no nosso trabalho, quer noutras circunstâncias, às vezes para nós nos revoltarmos, chatearmos e tudo, é de propósito. Para nós irmos contra a vontade de Deus. Se nós formos contra autoridades, estamos a ir contra Deus. E Ele sabe disso. Por isso nos faz chatear contra as autoridades. Se você quer resolver alguma coisa, ora, quieto, sossegado, confie em Deus. Veja a glória de Deus na sua vida. Se você acha que não deve ser assim, ele comece por dizer: o problema é seu. Prepare-se para o que vem aí. Eu aconselho as pessoas a andar com Deus, a confiar em Deus. Porque Deus diz aqui: não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua fortaleza, porque muitas das vezes as pessoas pensam, por ter demasiada sabedoria ou ter demasiadas coisas, que se conseguem livrar ou safar ou desenrascar de certas situações. Deus honra as autoridades instituídas, sejam elas quais forem. Eu quero-vos vamos abrir em 1 de Pedro 2. Peço perdão. 1 de Pedro 2,17. Vamos começar no 17. Eu quero que vocês vejam a vontade de Deus. Eu não estou a dizer. Entendam uma coisa. Se é da nossa vontade andar com Deus, então temos que andar com Deus como Ele quer, não como nós pensamos que deve ser. Eu ando com Deus à minha maneira. Esqueça, porque isso já vai dar errado. Você já vai ter problema. Você sabe porque é que Moisés foi escolhido? Moisés era um dos homens mais mansos sobre a terra. Uma força incrível como homem. Mas um dos homens mais mansos sobre a terra. Não é por acaso que Deus diz que em paz sereis guiados. Não é na confusão, não é no litígio, não é nada. Veja o que está aqui escrito. 1 Pedro 2,17 foi o que eu disse. Honrai a todos, amei a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Nesta altura, em Pedro, quando Pedro escreveu, o rei andava a perseguir os cristãos, a matar alguns. Então, mas devia ter havido uma revolta. Ele diz aqui: honrai ao rei. Mas isso não tem lógica. Pois, mas isso é a lógica de Deus. Veja depois ainda. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Aos maus. Sujeitai-vos aos maus. Porque isto é, no versículo 19, porque isto é coisa agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente.
Eu tenho-vos dito e continuo a dizer, e vou sempre dizer, que Deus nos ama. Então, mas como é que nós nos vamos submeter àqueles que são maus e vamos padecer injustamente? É uma injustiça que nos estão a fazer. Agora eu pergunto, será que Deus não está a ver isso? Será que Deus não sabe? Sabe o que é que Ele quer ver? A nossa reação. Se nós barafustamos, se nós nos queixamos, ou se confiamos que Deus nos dará o melhor caminho. Eu vou-vos dar o exemplo, por exemplo, de um homem. José, vendido pelos irmãos, porque ele se achava o maior. Por causa dos sonhos, porque o pai o honrava mais que os seus irmãos, por ele ser o menor deles todos. E ele tinha sonhos. Os irmãos revoltados agarraram, venderam como escravo e ele foi vendido como escravo. Se você ler a história de José em Gênesis, você vai ficar impressionado. Sabe porquê que vai ficar impressionado? Porque se calhar se fosse qualquer um de nós, passávamos o tempo todo a barafustar e a queixar-nos. Nós, na Bíblia, não lemos uma única passagem onde ele se queixou, onde ele se defendeu. Nenhuma. Ele foi levado escravo, trabalhou como escravo numa casa, mas por causa de ele de honrar a situação onde ele estava, por causa de ele submeter e trabalhar como escravo, ele foi levado ao maioral dessa casa. A dona da casa quis se meter com ele, se deitar com ele. Ele fugiu e não quis. E ele foi acusado injustamente de violação e foi preso injustamente. Queixou-se? Não se queixou. Na prisão, por causa da sua atitude também, foi levado ao maioral entre os presos e ajudava o carcereiro. Aquele que os prendia ajudava-o. E lá na prisão, não estamos a falar de prisão de hoje em dia em que há comunidades para tudo e para todos. A prisão era mesmo um sítio horrível. Muitas das vezes as pessoas morriam e permaneciam lá mortas dentro. Os ratos e as pestes e tudo mais. Era fácil andar por aqueles sítios. Você entende? Não era um sítio bom. Mas ele estava lá. Nunca se queixou. Até que apareceram dois, um copeiro mor e o padeiro mor, e os dois tiveram sonhos, e ele interpretou os sonhos, um deles sobreviveu, o outro foi morto, e ele disse a um o que sobreviveu, não te esqueças de mim, mas no entanto esqueceu-se, mais 2 anos. E o faraó teve sonhos que o perturbavam muito, o deixavam dormir. Ele falou a todos os sábios, trouxeram-lhe interpretações mais esquisitas possíveis, nenhuma foi boa. E então chamaram o copeiro mor, lembrou-se de José e falou ao faraó, ao rei da altura. E o que é que aconteceu? Ele foi mandado chamar e ele foi perante o rei, o faraó. E ele disse que o faraó disse a ele: ninguém conseguiu adivinhar. Ninguém conseguiu me dar discernimento que é estes sonhos. Vamos lá ver se tu consegues. E ele disse: Deus dará ao faraó a resposta. Não disse que eu vou dar o discernimento. Não. Deus. Ele reconheceu a autoridade de Deus em todas as questões, inclusive na sua vida. E o que é que aconteceu? Ele deu a interpretação dos sonhos e por causa da interpretação dada por Deus, ele foi levado, porque Faraó viu nele como alguém que era submisso, como alguém que era temente a Deus, mas submisso às autoridades, e então o levou a primeiro-ministro. Foi a atitude de José que levou ao lugar onde ele chegou. Porque se ele se levasse e barafustasse como, não, mas isto é injusto, e não se queixasse de ser injusto, e não queria trabalhar porque ele não é escravo, e não sei o quê, ele nunca te iria parar ao lugar onde foi.
Também, se ele tivesse sido preso, não, injusto, eu não fiz nada a ela, eu não lhe toquei sequer, eu até fugi dela para não pecar contra Deus e contra o meu Senhor. Ele nunca disse nada. E por causa disso, Deus o elevou a primeiro-ministro em todo o Egito. Percebe agora porquê estes versículos que acabámos de ler? Percebe porque você, quando está na escola, tem de ser submisso aos professores? Tem de ser submisso às autoridades criadas? Mas eles estão errados em algumas coisas que fazem. A solução não é barafustar. A solução é orar. Deus fará o que tem a fazer. Seja com quem for. Eu já contei isto várias vezes. Um colega meu, um comandante, queria-lhe dividir a zona. E ele chegou ao pé de mim, Mário, eu fiz um mapa muito bonito, com várias cores, e chegou ao pé de mim, Mário, querem dividir a zona, se eu não ficar com esta, pelo menos fico com esta, dizia ele para mim, e eu dizia, isto não é assim, o que é que tu queres? Ele, o que é que eu quero? Sim, o que é que tu queres? Não é ou ficas com este, ou isto não há a opção A e a opção B para Deus. Para Deus só existe aquilo que você pede, e a opção é única. É A e A. Não há outra opção. Se não for assim, que seja assim, ou se não for assim, que seja assado, isso não existe. Há o que você ora, o que você confia em Deus. Ele olhou para mim e disse, então vamos orar por tudo, por isso nós podemos orar. E nós oramos. E o que é que aconteceu? O comandante que queria dividir a zona foi mudado para o outro lado. Isto aconteceu no Alentejo e foi mudado para o Algarve. O meu colega teve a atitude certa, não barafustou, não se queixou, não retaliou, mas recorreu a Deus, glória a Deus que ele teve a atitude certa. E como recorreu a Deus, Deus o honrou com a resposta, resolvendo-lhe tudo e ele ficando com a zona toda, em nome de Jesus. Você entende que tudo na vida é um teste para nós, como nós respondemos às coisas que nos estão a acontecer, visto nós sermos cristãos. Se você fosse do mundo, eu achava até melhor você realmente barafustar, queixar-se, pode ser que resolvesse alguma coisa. Mas agora que você tem Deus, fique com Deus, não fique com o mundo. Você por isso entende? Eu quero-vos continuar, porque se lemos até agora, lemos o versículo 19 em que acaba disso, padecendo injustamente. Agora vejam, versículo 20, porque que glória será esta, se pecando sois bofeteado e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Espera aí, então, mas você está sempre a dizer que Deus nos ama e isto é agradável a Deus que nós soframos? Entenda uma coisa. Mal não virá homem sem causa. Existe alguma razão porque alguma coisa nos está a acontecer. E você tem que entender isso. O que é que em nós precisa de ser mudado para andarmos com Deus? Porque a intenção total no meio desta vida é andar com Deus. Porque se não for andar com Deus, o que é que vale? Se não for ter Deus, o que é que vale esta terra? Então, se a intenção é andar com Deus, calhar Deus nos está a mostrar algumas coisas que estão erradas em nós. E está a tentar mostrar-nos a nós que está errado para que nós possamos realmente reconhecer o erro, pedir perdão a Deus e pedir que Ele nos mude. Eu costumo dizer muitas vezes, graças a Deus, que grande parte das pessoas não me conheceram o antes de mim. Antes de eu aceitar Jesus, não me conheceram. Porque eu não era quem sou hoje. E também, apesar de eu aceitar Jesus e continuar a andar com Deus,
No princípio de ser cristão, eu não era o que sou hoje. Eu hoje calmo muito mais, mas muito mais. Entenda uma coisa. Eu calmo muito mais em pessoas que não estão debaixo da minha autoridade. Aquelas que estão debaixo da minha autoridade, nem admito sequer que me digam seja o que for. Não estou a dizer que não falem, não coisa, mas contestar a minha autoridade, ninguém vai fazer isso. Que eu não admito. Porque está debaixo da minha autoridade. Agora, os outros, aqueles que estão de fora, eu fico calado. E eu só digo, Pai, tu sabes do assunto que me aconteceu, eu só te peço a tua ajuda. Em nome de Jesus. E eu fico calado. E deixo Deus fazer o que tem a fazer. Ele é que é Deus, não sou eu. Ele é que é Deus, não sou eu. Agora que nós já percebermos e entendemos em relação à autoridade como é que Deus rege, vamos a 1 de João, estamos pertinho, estamos no Novo Testamento, vamos para o Novo Testamento também, continuamos em 1 de João 5,3. 1 de João 5,3. Primeira de João 5,3. E diz aqui em 1 de João 5,3: porque esta é a caridade, o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu peço desculpa, eu estou a ler e Deus mostrou-me, em relação ao que estávamos a falar, mostrou-me outra coisa. Não é por acaso que Deus diz para nós perdoarmos os outros. Mesmo quando nós somos ofendidos, mesmo quando nós somos magoados, Deus diz para perdoarmos os outros. Porque se nós não perdoarmos os outros, Deus não nos perdoa a nós. Porquê? Há uma razão porquê. Para que seja Deus a resolver o problema na nossa vida e não nós próprios. Sabe o que é que acontece quando você perdoa de coração? A primeira coisa a acontecer é um peso que é levantado de si. E você fica liberto daquela situação. Em segundo lugar, Deus faz com que o seu coração fique perante Deus mais próximo. Fique diferente perante Deus. Porque aquele que tem raiva, rancor, ódio contra uma pessoa, o coração dele fica apertado. As atitudes dele e as reações dele ficam mais duras. E afasta-se cada vez mais de Deus em vez de se aproximar de Deus. Não é por acaso que Deus nos diz para perdoar. Porque só assim o nosso coração pode estar perante Deus. Um coração que é perdoado por Deus, mas também um coração que perdoa por causa de Deus. Mas aqui o que está escrito é porque o amor, porque esta é a caridade de Deus, o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Agora vejam o versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Há uma garantia que nós temos que vamos vencer este mundo. Então quer dizer que aqueles que estão agora a lutar contra nós já temos a garantia que vamos vencê-los se tivermos a atitude correta. Assim como José venceu porque esteve a atitude correta. Se nós tivermos a atitude correta, nós vamos vencer. Se não tivermos,
há garantias que não só não vamos vencer, como há garantias que vamos ter problemas. Agora, a decisão é pessoal, é de cada um vai ter que decidir o que quer fazer. Entenda que Deus é omnipresente, omnisciente, omnipotente. Ele quer dizer que Ele está em todo lado, Ele sabe tudo e Ele tem todo o poder. Quer dizer que tudo o que você faz, até o que você pensa, Ele sabe. A intenção do seu coração, Ele sabe. Uma vez, por causa de uma situação que eu não estava a gostar nada do que estava a passar, e eu senti da parte de Deus que eu devia perdoar, e eu disse, está bem, eu perdoo. Passados uns segundos, Deus disse-me, achas que é assim que eu quero que tu perdoes? Eu baixei a minha cabeça e disse, perdão, Pai. Eu perdoo de coração, Senhor, no nome de Jesus. Você percebeu a diferença da atitude? Um é a atitude de submissão e o outro é a atitude de revolta. Falando palavras de perdão onde não está a perdoar nada. Você entende? Versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. A nossa fé, a nossa confiança em Deus. É garantido já, é uma garantia que nós temos, que vencemos este mundo. Portanto, todos aqueles que se estão a levantar contra nós já perderam. Mas as coisas estão a acontecer. Já perderam, porque se estão a levantar contra nós. Agora, a nossa atitude de retaliação, Deus não faz nada. De ficarem quietos. Porque quando você retalia, você já tentou resolver o problema. Deus não vai resolver um problema que você está a tentar resolver. No entanto, se você buscar a Deus, entregar o assunto a Deus, Ele o vai resolver. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. É uma garantia que nós temos. Nós já vencemos este mundo. Para esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa confiança nele. A confiança que Ele vai mudar todas as circunstâncias a nosso favor, nos vai abençoar, nos vai livrar, nos vai colocar no melhor caminho, no melhor sítio, no melhor lugar. Ouça, você pensa uma coisa. Houve uma razão porque é que José foi parar ao Egito. Qual foi a razão? Porquê é que ele foi parar ao Egito? A razão que ele foi parar ao Egito é porque a razão porque é que foi parar ao Egito foi para poder sustentar todo o mundo da altura. Porquê? Deus sabia que havia 7 anos de fartura e depois dos 7 anos havia 7 anos de fome, de tal forma que a fome iria fazer esquecer os tempos de fartura. Que se não houvesse cuidado, morreria toda a gente, inclusive Jacó e os seus filhos, inclusive o povo de Deus. Adão, Deus, criou um plano no filho mais novo de Jacó, Israel, o filho mais novo, criou um plano para abençoar toda a gente. Mas muitas vezes o plano que Deus arranja não é o melhor. Quer dizer, o plano é o melhor, mas não o melhor para as pessoas intervenientes nele. O que é que eu quero dizer com isto? Entenda uma coisa. Se José não tivesse sido vendido como escravo, ele nunca chegaria a primeiro-ministro. Se ele não tivesse ido parar à prisão, ele nunca chegaria a primeiro-ministro. Se ele não tivesse adivinhado o sonho do copeiro mor, ele nunca chegaria a primeiro-ministro. Você entende que existe um trajeto, um caminho para a bênção
que tem que ser traçado, que tem que ser feito, que tem que ser... As situações que você está a passar agora, existe um motivo que você não sabe qual é, mas que Deus sabe qual é. E se você... Por isso é que Deus diz, reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ele endireitará os teus caminhos. Ele te verá o melhor caminho, o melhor sítio, mas reconhece que Deus está na questão. Reconhece que Ele está a operar, mesmo quando as coisas estão complicadas, mesmo quando nós vemos razão, mesmo quando não temos saída ou não vemos saída. Ele tem a saída. Costuma-se às vezes muito dizer, não consigo ver nem sequer a luz ao fundo do túnel. Eu não sei se você já andou em túneis principalmente quer de comboio, quer de carros, quer tudo mais. Você nunca reparou numas portinhas que estão de lado? Quando você voltar a passar, repare. Tem umas portas de lado no meio dos túneis. Várias portas em vários sítios. Sabe para que é que essas portas servem? Em caso de problemas dentro do túnel, abre-se essas portas e sai-se por essa porta e é um sítio de fuga, de saída. Portanto, há a garantia que, apesar de nós não vermos a luz ao fundo do túnel, há a garantia que Deus tem essas portas à nossa espera para nos ajudar e livrar. Você entende? Muitas vezes estamos à espera, não, a ver se eu vejo o fundo do túnel, a ver se eu vejo solução, a ver se você não vai ver. Mas Deus vai abrir uma porta em que você vai poder salvar. Ele é Deus. Entenda uma coisa de uma vez por todas, Ele é Deus. Pode fazer tudo. Ele até pode partir o túnel. Entende? Abrir buracos no túnel para você sair de tudo isso. Mas você tem que andar com Deus. Você tem que confiar em Deus. Ele é que é Deus. Como eu estava a dizer de José, eu quero voltar a José, eu quero que você entenda com José. Ele, por causa de ter ido a primeiro-ministro, nos 7 anos de fartura, ele juntou, em celeiros grandes, juntou comida com fartura. Nos 7 anos de fome a seguir, à medida que os anos iam passando, todo o povo recorria a ele para que tivessem de alimento, e ele juntou grande riqueza para o faraó. Inclusive, todas as pessoas ao redor do Egito iam ao Egito porque sabia que lá havia alimento. E então davam coisas e tudo mais. Inclusive, os próprios irmãos de José lá foram. Depois de algumas coisas que aconteceram, mas que eu não vou aqui relatar, mas que você pode ler lá em Gênesis, você vai ver que a intenção de Deus nunca foi tratar mal José. Tanto assim que ele diz, vocês, meus irmãos, intentaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem para que sustentasse toda a nossa família. A família de José veio toda para o Egito, foi tratada muito bem por José e eles tiveram alimento em fartura durante aqueles 7 anos. Bom, você entendeu o porquê das coisas? O que está a acontecer é mau. Deixe com Deus, por favor. Deixe com Deus. Não faça, por favor. Não faça como o Egito fez, como o povo que saiu do Egito fez, que murmuravam. Deus teve que, aquele povo que murmurava, teve que o deixar cair no deserto. Para que o novo povo que se levantou, dizer, assim, Deus seja contigo, fazemos tudo o que tu mandares. Eles não punham questão. Mas isto é difícil, isto não dá, isto não vai resolver. Eles não punham questão nenhuma. Eles obedeciam. Você entende? Como é que se vai fazer? Como é que vai ser? Eu não sei como é que vai ser. Mas se você tem Deus, vai ser bom, de certeza absoluta. Se calhar Deus está a deixar passar por uma situação para colocar num sítio melhor ainda. Para que as outras pessoas vejam em si, para que Deus coloque no coração das outras pessoas que você está a fazer o que é correto.
Estão a reconhecer em si o que é correto. Quer um conselho? Muitas das vezes, eu já tenho visto, e já aconteceu várias vezes, em situações em que há autoridades em que dão ordens e depois nós fazemos essas ordens e depois desdizem essas ordens, disseram que não foram elas que disseram e que nós fizemos por autoria própria. Quando você vê, e Deus o vai avisar, acredita em mim, Deus o vai avisar, quando alguma coisa dessas acontecer, peça uma ordem escrita. Só assim você obedece. Tenha sabedoria. Mas Deus lhe vai mostrar quando alguma coisa dessas acontecer, porque Ele vai protegê-lo. Se você confiar em Deus. Conhecer e entender Deus às vezes não é difícil. E difícil é nós mudarmos. Nós mudarmos por causa de Deus. Isso é que é difícil. Isso é que é difícil. Ah, não, mas o que eu estou a fazer é certo. Então, aguente-se com as consequências. Ah, queixa-se antes, depois, por causa do que fez errado, vai-se queixar depois e passa o resto da vida a queixar-se. Mas a culpa não foi de Deus, foi nossa. Qual é o caminho que nós estamos a traçar para nós próprios? O caminho de andar com Deus ou o caminho de andarmos com nós próprios? Fazermos da forma que nós achamos, exatamente como aquilo. Não glorice o sábio na sua sabedoria, não glorice o rico na sua riqueza, o forte na sua fortaleza, na sua capacidade de ter força. Mas glorice em conhecer e entender Deus. Entenda como é que Deus opera a seu favor. Não é como nós, a maioria de nós pensa que aceitou Jesus, entrou para um transatlântico e está dentro a tomar um cocktail deitado naquelas coisas onde se apanha sol, com um cocktail com um chapéuzinho daqueles de cocktail lá metido dentro. Deus vai fazer o trajeto da sua vida incrível, com testemunhos incríveis. Mas a única coisa que você tem que fazer é confiar. O Titanic, um dos navios maiores, claro que agora já há maiores, não é? Mas na altura era um dos maiores criados. Mais de metade das pessoas morreram porque estavam enfiadas nas partes mais obscuras, mais fechadas do navio, porque não havia barcos para toda a gente para se salvar. Você quer ficar preso nas suas próprias decisões, naquilo que você acha, naquilo que você deve fazer e acha que deve responder? Ou você quer ser salvo por Deus? Vamos agora ao Velho Testamento, vamos a Êxodo 20, os 10 mandamentos. Êxodo 20. Os 10 mandamentos dados por Deus, Êxodo 20, peço desculpa, 4. Êxodo 24. Há coisas que Deus não se agrada. Nada, nada, nada. E você tem que entender que em tudo Deus tem que ser glorificado. Em tudo Deus tem que ser glorificado. Em tudo o que nos acontece, em toda a nossa vida, em tudo o que vivenciamos, Deus tem que ser glorificado. Porque é Ele que é dado toda a glória, não é nós. Infelizmente, eu digo infelizmente, eu tive que aprender isto da forma mais difícil.
Mas eu quero que você entenda como é que Deus vê tudo. Deus não se agrada de olhos altivos, daquele que diz, não, fui eu que fiz isto, fui eu que consegui isto, fui eu que consegui fazer isto, fui eu que resolvi isto, fui eu que... Ouça, essa pessoa está-se a afastar a passos largos de Deus, nada tem a ver com Deus. José, preso, vendido como escravo, preso, quando chegou ao faraó, ele não disse, eu dou-te a revelação do sonho. Não, Deus dará ao faraó a revelação do sonho. Completamente diferente. Ele retirou de si a autoridade e colocou-a completamente em Deus, reconhecendo que é Deus que faria isso. Na sua vida, na minha vida, nós temos que fazer isto também. Reconhecer que é Deus que está a operar. Reconhecer que toda a honra, toda a glória é a Deus. Eu lembro-me principalmente uma vez, um colega meu, eu estava em casa dele, um colega meu estava aflito, com dores de costas, e eu perguntei-lhe, sentei e perguntei-lhe, fiz-me pergunta se podia orar por ele. Vê lá o que é que vais fazer, porque ele tinha passado por um indireita, tinha-lhe esticado uma perna e ele prefiro parar ao hospital e tal. E disse, não, eu não te vou tocar, eu só te vou tocar com a ponta dos dedos, eu não te vou tocar com mais nada. Eu ordenei que a sua coluna endireitasse e ele, quando se levantou, não sentia dores. A primeira coisa que ele fez, quando parou de sentir dor, foi abrir os olhos para mim. Eu olhei para ele e disse, não sou eu, é Deus. É Deus é que cura, sou eu. Nós temos de dar a glória a quem de glória, honra a quem de honra. Depois desta pequena ilustração e pequena explicação, você vai entender melhor porquê do que vamos ler. Êxodo 24. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima dos céus, embaixo, na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou zeloso e visito a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia aos milhares, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Muitas das pessoas leem os 10 mandamentos, reconhecem isto como vontade de Deus e o que é que fazem? Não têm imagens em casa, não cultuam imagens, não dobram o joelho a imagens, não pedem coisas a imagens, reconhecem que Deus é o Senhor e glória a Deus que fazem isso. Você está a amar a Deus e cumprir a sua palavra na sua vida. Mas há coisas que nós também não podemos fazer. Eu vou-lhe dar um exemplo com o espelho. Você não pode chegar ao pé do espelho e dizer, não, realmente tu és bom. Fogo, tu és mesmo bom. Você não pode fazer isso. Enfrenta o espelho. Você o que pode dizer é, Deus me ama. Enfrenta o espelho. Mas não, fui eu que consegui fazer. Não foi. Eu consegui discernir em mim, e estou a dizer eu, porque eu consegui perceber em mim as diferenças de mim ao longo dos anos de andar com Deus. E havia discernimento que eu tinha como humano que nunca conseguiria atingir ao discernimento de andar com Deus. Isto quer dizer que eu consigo resolver situações agora muito mais depressa e de uma forma muito mais sábia porque tenho Deus na minha vida e reconheço que é Ele que está a fazer e não eu. Muitas das vezes eu dou soluções muito rápidas para situações onde antes eu se calhar não faria e estava calado, porque eu reconheço que é Deus que me colocou mais sabedoria em mim, mas é de Deus, não é minha. Entendem? E ao nós fazermos isto, nós não só não estamos a adorar a nós próprios como imagem. Eu fiz, eu consegui, eu tive. Não, estás a ver como Deus é comigo?
Deus é comigo como é consigo se você confiar nele. As coisas que acontecem em cada um dos seres humanos que serve a Deus têm a ver com Deus. Ouça, isso é a mesma coisa. Nós agarramos numa uma lâmpada dá uma luz estupenda, uma luz espetacular, ilumina toda a casa. Aí, glória a Deus, uma boa luz. Experimente desligar o contador ou desligar o interruptor da luz. Ela continua a ser uma boa lâmpada, mas não passa eletricidade dentro dela. O que é que ela vai fazer? Para que é que ela vai servir? Para nada. Para deitar fora. Não há eletricidade. Todo homem, toda a mulher que tem Deus, o que é bom nela não é ela, é Deus. E o nosso reconhecimento disso nos faz aproximar mais de Deus, nos faz dizer: Senhor, Tu é que és tudo em mim. Eu nada sou, eu reconheço isso. Eu reconheço que a sabedoria que eu tenho veio de Ti, eu reconheço que aquilo que eu posso fazer veio de Ti, aquilo que eu falo vem de Ti, tudo o que eu faço, as capacidades que eu tenho para resolver situações veio de Ti. O meu trabalho, quando eu trabalho, veio de Ti, a minha sabedoria para resolver problemas em todos os lugares veio de Ti. E é verdade. Agora estou-me a lembrar de repente de uma coisa. O problema ficou. Soubeste mais alguma coisa? Aquele problema do teu colega era aquele? A solução do problema? Raiz 3 simples, aquilo que nós fizemos? Era? Glória a Deus. Porquê que é glória a Deus? Porque realmente é Deus. Eu vou-te explicar o que é que aconteceu. Eu estou a falar com um dos meus filhos e o meu filho chegou ao pé de mim e disse-me: qual é a solução para isto? E eu não estou na escola, não é? Há anos que eu estou. Há anos. Eu tenho 54, 24, eu não estou na escola há mais de 30 anos. Muito mais. Eu estou de 30 anos, tenho de guarda noturno, já não estava na escola há 6 anos, portanto, 36 anos que eu não estou na escola. Mas eu tenho a sabedoria de Deus. Dada por Deus. Eu quando olhei, agarrei-a e disse, não, isto é assim a solução. E eu disse, mas eu não sei, eu acho que é assim. E ele, agora o meu filho confirmou, correto, que aquilo era realmente assim a solução. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas é a Deus. Eu reconheço que Ele que me dá a capacidade de poder resolver os problemas. É Deus, não sou eu. Eu não estou a dizer que as pessoas não tenham dons. E acredito nos dons delas. Dons que as pessoas já nascem com elas. Mas acredito que até esse dom que você já nasceu com ele foi dado por Deus. Não é seu. E o nosso reconhecimento disto só nos aproxima de Deus. Só nos dá glórias a Ele. Só dizemos, Senhor, és tu, és tu, és tu, e não eu. Não admira que grande parte daqueles que chegaram longe com Deus eram os mais humildes. Você entende? Era aqueles que reconheciam que Deus era tudo e que eles nada eram. Foram esses que mais longe foram com Deus. Moisés, o exemplo. E outro. Aqueles que se achavam que eram eles. Todos caíram. Todos caíram. Então, o que é que nós estamos a fazer? O que é que nós estamos a fazer? Qual é a decisão que nós vamos tomar para a nossa vida? Porque faz toda a diferença as decisões que nós tomamos. Eu quando reconheço que estou errado, eu estou errado. E não vale a pena dizer, não, eu fiz isto por causa de, eu fiz isto por causa daquilo. Esqueça, isso nem tem razão. Você errou, errou, errou. Qual é a desculpa que você dá a Deus? Não, eu errei porque os outros fizeram isto. Mas quem é que errou? Os outros ou você? Mas os outros provocaram para que eu errasse. Eles provocaram. E você errou. Se errou, deixa os outros.
E arrependa-se você. Arrependa-se daquilo que fez. Reconheça o seu erro. Reconheça que errou. E agarre. Peça perdão a Deus. Coração, sinceramente. E peça-lhe ajuda. Porque todos nós precisamos de muita ajuda de Deus. Para que a sua vida mude, por favor. Para que Deus possa operar em si o que Ele quer fazer. Porque ouça, Deus conhece muita gente. E conhece muitos Josés que quer levar a um determinado sítio. Mas só vai conseguir levá-los se eles fizerem e tomarem a atitude correta. De outra forma, eles nunca chegarão ao sítio que José chegou. E não estou a falar o José, que é de nome, não é? Estou a falar um exemplo. Você entende o que Deus quer fazer? Que Deus o quer levar mais longe do que alguma vez você pensou que podia ir. Entenda, se Deus é por si, ninguém neste mundo, nesta terra, pode ser contra si. Ninguém. Mas estão a fazer isto, estão a fazer aquilo. Confie em Deus. A palavra de Deus diz: sairão por ti contra um caminho, mas vão ter que fugir por 7 caminhos de ti. O Senhor prepara uma mesa perante mim, ao pé dos meus inimigos, à roda dos meus inimigos. Quer dizer, mas eu quando li isto a primeira vez, eu disse assim: você acha que é agradável você estar a comer e os outros estarem a ver? Não é nada agradável, não é? Eu lembro-me uma vez, eu fui com o meu pai e um casal que se tinha acabado de casar, como os pais tinham sido padrinhos deles de casamento, e então fomos comer a um restaurante chique. Então como é que aquilo era? Que a gente sentava-se, aquilo metiam a toalha, a gente ficava a olhar, davam a emenda para cada um, a gente escolhia e tal, e depois vinha, antes de vir a comida, estava um empregado sempre ao pé de nós. Sempre. Um empregado ao pé de nós. E não, mas o que é que este está aqui a fazer? Estava ali sempre o empregado ao pé de nós. Nós não levantávamos a mão e chamávamos alguém, não, ele estava ali. E ele disse: fogo, mas que é isto? Até quando era para pedir qualquer coisa, não era preciso levantar a mão, dizer nada. Nada. Era, olha, eu queria uma garrafa. E, fim, lia ele. E voltava, trazia a garrafa. E punha-se ali outra vez. E eu, fogo, mas nós vamos comer com... Eu na altura, ria-me, não é? Mas eu, na altura, o que eu pensava é: vamos comer com este espantalho aqui, coitado do homem, não é? Mas não é nada agradável. Eu quero-vos mostrar que Deus, quando opera, é tudo para a sua glória. Tudo para a sua glória. E se você entender isso, Salmo 23, Salmo 23, versículo 5 diz, não é preciso abrirmos, Salmo 23, versículo 5 diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, o meu espírito transborda. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ouça, não é por acaso que aqueles muitas vezes que se levantam contra nós é de propósito estar perto de nós. Sabe para quê? Para que eles nos vejam a comer do bom que Deus tem para nós. Será que eu quero mal a alguém? Eu não quero mal de ninguém. Mas aqueles que se levantam contra mim, preparem-se para cair, por favor. Se eu não estou a fazer mal a ninguém, não estou a prejudicar ninguém, estou a andar conforme a minha vida e estão-se a tentar levantar contra mim, preparem-se para cair.
Preparem-se para eu ver comer do bem desta terra. Se quiseres e ouvires, comereis o bem desta terra. Preparem-se para isso. Eu não estou a dizer que eu vou-me revoltar, vou-me virar contra essas pessoas, não. Mas eu tenho Deus comigo. Você entende que Deus é tudo em nós? Que é Deus que nos abençoa em tudo? Estou-me a lembrar de tantas situações que me aconteceram comigo na minha profissão antiga, que pronto, mas vamos continuar, vamos ver e saber aqueles que nos tentam atacar. Deus faz qualquer coisa. Lembro-me na altura, uma pessoa tinha estado a assaltar um carro, fugiu, tinha mandado com uma lata, tinha feito um corte na cabeça de um colega meu. Eu fui até ele, agarrei nele e ele tentou-se voltar contra mim, tentou-me bater e tudo mais. E quando ele me agrediu, Deus deu-lhe volta aos intestinos a ele e ele borrou-se todo. Não fui eu, eu não tenho poder de poder mexer nos intestinos de alguém, não é? Para você entender que Deus protege aqueles que são seus, aqueles que se submetem à autoridade de Deus, Deus protege. Portanto, entenda uma coisa: você está com Deus, Deus não o vai largar, Deus o vai abençoar. Não importa a circunstância que você está a passar, mas entenda o caminho que Deus está a levar. Tudo tem uma intenção. E ouça, e se não é da vontade de Deus que aquilo que você está a passar, Deus vai agarrar em si e colocá-lo noutro lugar, ou vai agarrar nas pessoas que estão a virar-se contra si e colocá-las noutro lugar sem você fazer nada, retaliar, dizer, falar. Mas porque você confia, tudo acontece. Se é a intenção de Deus que as coisas aconteçam, alguma coisa mais por trás Deus está a tentar fazer para você colocá-lo num sítio mais alto daquilo que você tem agora. Portanto, confie em Deus. Não importa a circunstância que você está a passar, confie em Deus. Confie em Deus. Que Ele vai levar a um ponto que você nunca esperava. Ele vai levar a um patamar que você achava que era impossível. Se Deus é por si, ninguém nesta terra consegue ser contra si. E todos aqueles que levantarem-se contra si, preparem-se para cair. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória a Deus. Vamos orar. E vamos ficar de pé para orar, claro. Amém. Vamos lá dizer, Pai, eu reconheço na minha vida que no meio de muitas reações não foram boas. Eu reconheço que não me submeti às autoridades que tu instituíste, Senhor. E por isso eu te peço perdão. Eu sei, Senhor, que tu és grande e que eu é que tenho que entender-te e conhecer-te mais e mais para que saiba como devo andar nesta terra. Por isso eu te peço perdão, Senhor. Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Que se cumpra a tua vontade. Eu sei que a minha vida é o melhor. Tudo para a tua glória e honra. Em nome de Jesus. Amém. A nível financeiro eu vos digo, tudo o que o homem semear, isso vai colher. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Sim, tem a ver com as nossas palavras, mas também tem a ver com as... Ouça, eu muitas das vezes, a nível financeiro, eu
Talvez não pregue tanto como devia pregar mais sobre a área financeira, para você entender porquê é da vontade de Deus. Mas se você ama a Deus, você vai perceber que o semear é um ato normal. É um ato divino até. Porque você está a dizer a Deus, eu confio em ti e sei que tu vais operar na minha vida. Será que nos sítios onde eu semeei a pessoa usaram as finanças como deve ser? Eu não sei. Mas eu não dei para as pessoas, para as igrejas, para isto, para aquilo. Eu dei para Deus porque confio em Deus. Eu fiz aquilo que eu senti no meu coração e por isso eu estou descansado e pouco me importa o que é que os outros estão a fazer. Importa-me é o meu relacionamento com Deus. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. E ouça, a quem muito é dado, muito é pedido de volta. Quem muito é dado, muito é pedido de volta. Portanto, vamos semear em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Meu Pai, Senhor, viramos as mãos para as ofertas e declaramos, Pai, confiamos em Ti e sabemos que em tudo o que Tu vais fazer nós vamos ser abençoados em nome de Jesus, porque estamos a confiar em Ti. Agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, muito boa semana, muitas bênçãos em nome de Jesus. Você que me está a ouvir desse lado e a todos os que estão aqui, uma semana muito abençoada. Confie em Deus, mude a sua vida e tudo vai ser uma bênção para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.